Oi, pessoal, boa noite. Oi, Henrique, boa noite. Vou só aguardar entrar mais alguém aqui, o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não tô conseguindo me ouvir. Deixa eu ver se o som tá com algum probleminha aqui. Vocês me ouvem? Dá um sinalzinho pra mim se vocês estão me ouvindo. Ah, então beleza. Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos uma live super bacana aqui com o Henrique Altran. Ele já entrou, já vou chamá-lo daqui a pouquinho. Ele é autor do livro Cozinha Ancestral e do podcast Rebelião Saudável. Então, costumo até brincar com ele que ele é o homem enciclopédia, então vai ser uma super live aqui, uma honra para mim estar recebendo o Henrique. Já vou chamá-lo para a gente começar a conversar, porque hoje tem bastante assunto bacana. Vamos lá. Já o convite, Henrique. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bom, Henrique? Fica até envergonhado de você me chamar de homem enciclopédia, quem dera. Imagina, olha, eu vou te falar, o seu Instagram é uma baita de uma referência para mim, eu pego tanta informação legal ali, eu pesquiso direto as coisas, então, por isso que eu digo, é uma enciclopédia, cheio de conhecimento para passar para gente aqui. Que bacana te Obrigado. receber, viu? Obrigada por ter aceitado o Eu fico convite. muito feliz de estar aqui E no seu hoje a gente espaço. tem... Ah, que show! Então, a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vou deixar você falar bastante aí a respeito das suas experiências, como que você entrou nesse mundo aí, nesse universo da alimentação Ah, tá certo. baseada em comida de verdade, né? É, Então, vamos lá, Henrique. Pode se apresentar para o pessoal? Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Henrique Altran. Eu estou falando de Fortaleza, no nordeste do país, né? Então, o pessoal diz que a gente trabalha e vive onde vocês tiram férias, né? Não tenho nada contra isso. Eu adoro uma praia. Infelizmente, esse período agora a gente está meio parado, né? Temos que ficar de quarentena, mas a gente está aproveitando para colocar os estudos em dia, né? Eu comecei a mexer com... Na verdade, assim, a minha história com a parte científica, ela é muito velha, né? Eu tenho 45 anos de idade, mas a minha primeira experiência com a parte de ciência, essa coisa toda, começou muito cedo. Eu, com 8 anos de idade, eu já mexia com bicho, já gostava de, sabe, já tinha coleção de inseto. E nessa época, a tia Lena, eu lembro demais, essa memória é uma das memórias mais vívidas que eu tenho da minha infância, nessa parte de estudo. A tia Helena pediu para a sala se dividir em duplas e dar aula sobre um tópico qualquer. E eu lembro demais que eu me juntei com meu amigo Daniel, na época, não sei onde é que ele anda, de repente ele está até assistindo essa live, né? E a gente se programou para falar 15 minutos e no final das contas nós demos uma aula de 45 minutos.
Eu tinha 8 anos de idade. Olha. Né? Então, para mim, isso foi assim, foi uma abertura de uma possibilidade muito grande, porque eu me visualizei falando para as pessoas, dando aula para as pessoas, né? E então, fazendo um fast forward rápido, na sexta série eu conheci um grande professor, chama-se Davi, ele. Hoje ele trabalha na parte de suplementos e tudo mais, mas na época ele me deu uma influência muito grande e eu comecei a me apaixonar ainda mais por essa questão da biologia, né? Fiz vestibular para biologia e passei e comecei a fazer o curso de biologia e dar aula ao mesmo tempo, né? Então eu fiz as duas coisas em paralelo. Esse background de biologia foi muito importante, é muito importante para mim hoje, por conta dessa questão evolutiva, que é algo que não é ensinado em nenhuma outra faculdade, a não ser na faculdade de biologia, né? Então, eu entrei então na indústria de suplementos também, comecei a trabalhar um pouquinho nessa área. Foi quando eu comecei as minhas primeiras experiências com essa questão de perda de peso e tudo mais. E em 2016 para 2017, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre low carb. Até 2017, a minha visão era a visão tradicional, né? Calories in, calories out, né? Exercício bastante, fecha a boca e vai dar tudo certo. Quando foi em 2017, foi que eu comecei a tomar conhecimento desse mundo low carb. Lógico, a referência sempre foi o Dr. Souto, né? Foi a primeira pessoa que eu comecei a ver, e o podcast Tribo Forte, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu disse, caramba, é um mundo totalmente novo, né? E empolgante, porque, ao contrário do que a gente vê muito na faculdade de nutrição, isso é uma coisa que me deixa até um pouco chateado às vezes. Eu sou acadêmico de nutrição e eu vejo muito as pessoas menosprezando o estudo em prol de opinião. Tá entendendo? E eu sou uma pessoa que gosto muito de aprofundar nas coisas, eu gosto muito de estudar e eu gosto sempre de ver todos os pontos. E quando eu comecei a estudar low carb, foi aí onde eu comecei a entender que existiam outras coisas fora, né? Eu tinha que pensar fora da caixa para poder ver como é que essa coisa toda funcionava. E foi muito criticado na época, né? Porque eu tinha aquele pensamento de calorias e de repente eu estava ampliando meus horizontes, né? Isso me gerou muitas críticas, né? Críticas de pessoas que achavam que não existia, que calorias eram mais importantes e tal. Bom, o que é fato é que eu estou aqui hoje, né? Eu hoje, na época, eu ainda não fazia nutrição, né? Então, eu comecei nutrição em 2018, né? Estou então no 5º semestre, né? Doido que acabe logo, para poder entrar numa coisa mais voltada para minha área, né? Para a área que eu gosto, que é essa parte de nutrição evolutiva. Mas essa é mais ou menos a minha história, né? Um pouquinho da minha história aqui nessa vida low carb. Sim, quando eu comecei a estudar low carb, eu comecei a fazer low carb também, claro, né? Então eu saí de low carb para uma versão cetogênica por volta de 2018. Foi quando eu me livrei da minha compulsão por doce. Eu era compulsivo por doce, realmente. E foi um período assim bem complicado na minha vida, porque foi logo depois do carnaval de 2018 que eu tomei a decisão de não mais comer doce de nenhuma forma, né? E foi uma abstinência muito grande. Eu já tinha tentado coma com equilíbrio, coma com moderação. Se você for no aniversário, você consegue comer só um brigadeiro, não precisa comer 30, né? Mentira, isso é balela total. Quem tem um vício não pode se tratar dessa forma, né? Hoje eu percebo isso. Só que eu estava até conversando sobre isso hoje com a minha namorada. Comer doces é socialmente aceito, né? Você não vai numa festinha de aniversário, se você comer 30 brigadeiros, ninguém vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, você está comendo 30 brigadeiros, mas se você no mesmo intervalo de tempo cheirar 30 gramas de cocaína, ou se você tomar 30 garrafas de cerveja, você já vai chamar atenção. Mas docinho ninguém chama atenção, né? E você é mais criticado quando você para de comer do que quando você come. É muito interessante isso. Na época eu estava casado ainda e a minha sogra, na época, ela fazia bolos, ela ainda faz bolos deliciosos. E na minha casa eu era o único compulsivo, então você imagina como eu ficava, né? Eu tinha lá aquele bolo maravilhoso de chocolate na minha frente, com cobertura, vulcão, com todas aquelas coisas lindas saindo de dentro dele. Socorro. E eu não podia tocar naquilo ali, porque eu fiz um isolamento, Beta, de 8 meses sem nada de sabor doce. Foi a única possibilidade que eu tive de me livrar dessa compulsão. Eu passei os primeiros 30 dias muito mal,
né? Teve aquela síndrome de abstinência mesmo, de ficar nervoso, de ficar, sabe, querendo bater nas pessoas e tal. Mas aí depois foi ficando tranquilo, porque assim, eu não eu parei de comer fruta, eu parei de comer qualquer tipo de adoçante, tá entendendo? A minha vida virou só os outros sabores, o doce eu tirei por completo. Mas foi um período Sim. necessário para eu me conhecer melhor e foi um período que me possibilitou me livrar desse vício. Hoje eu consigo comer um brigadeiro numa festa, né? Mas mesmo assim, eu acho que o medo de recaída ainda é muito forte e eu evito. Eu só como assim em caso onde realmente há uma onde eu tô com muita vontade, mas se não eu evito. É verdade. É, sua história é muito parecida com a minha, viu, Henrique? Tudo começou também ali com os podcasts do Rodrigo Polesso, né? Aham, Com o blog do Dr. Souto, acho que é o caminho inicial para todo mundo. é verdade. E essa compulsão por doce aí é algo também que eu me identifico muito. E essa questão aí de não poder realmente ter contato com doce, evitar, na verdade, não é que você não pode, é uma É escolha uma escolha, é sua. isso. Porque senão a gente cai num buraco negro, é muito complicado. Eu também tenho essa questão com doce. Eu não posso experimentar um brigadeirinho. Eu fiz essa besteira no aniversário do meu filho ano passado, que foi um aniversário tradicional, não foi um aniversário low carb, né? Aham, Não é low carb. Uma festinha a gente faz, né? claro, claro. Eu comi brigadeiro e sobrou brigadeiro. Enquanto eu não vi o fim daquilo, eu não Esse, parei. esse é exatamente esse o problema, Eu já entendeu? estava, Exatamente eu esse é já o estava problema. em low carb. Então, não pode. A gente tem que realmente cortar o mal pela raiz. Assim. Quem tem essa questão assim, compulsiva com doce não pode continuar tendo contato, né? Outro dia eu Então, tava no grupo da faculdade e tem umas pessoas muito interessantes lá com opiniões bem divergentes da minha, né? E uma dessas pessoas colocou lá no grupo dizendo que achava que carboidrato não era droga porque nunca tinha visto alguém roubando dinheiro para ir comprar maisena no supermercado, né? Uma forma cômica, né, de colocar a coisa. Mas a questão é a seguinte: sim, ninguém vai roubar R$ 2 para comprar maisena, tá entendendo? A gente não vai né? comprar. Quem é viciado em açúcar, em doce, vai comprar um brownie, né? E não vai roubar dinheiro porque é muito Uhum, barato. Não precisa roubar dinheiro para comprar brownie. uhum, Não é socialmente não é aceito, né? Então assim, as pessoas uhum, fazem comparações ridículas e elas muitas vezes elas não se colocam no nosso lugar, né? Elas não calçam o nosso sapato em relação a essa questão. No entanto, esse isolamento foi muito positivo para mim, né? De ficar uhum. realmente sem carboidrato. Ajudou bastante nessa minha luta contra essa compulsão. Eu evito hoje, até porque eu faço uma abordagem 95% carnívora na minha vida, né? Eu evito Uhum. carboidrato, eu evito doce e tudo mais. Mas assim, de vez em quando entra um docezinho light, sem o açúcar em si, mas só com o sabor, né? Essa quarentena, então, Uhum. está sendo incrível. A gente está tendo que se controlar bastante. Olha, é engraçado que a quarentena, na verdade, está me fazendo bem. Eu achei que eu ia ficar muito assim, né? Aham. E como eu não estou tendo essa possibilidade de, né? Eu estou tendo que comer o que tem na minha casa. E como a minha compra anterior à quarentena foi muito, né, corretinha, então não tem, acabou. Eu Facilita. tenho que comer o que. Não vou nem te dar Então, tá tudo ideia, então. certo. Eu não vou nem te dar ideia, porque o iFood entrega sorvete em casa. Não, 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 não me dá ideia. Melhor não. Mas é engraçado essa história que você comentou aí sobre esse sofrimento que a gente tem de contar calorias, né? Que coisa. Eu às vezes eu fico pensando assim, gente, como é que era não era uma coisa tão assim, sem lógica, você ter que ficar contando calorias, e ainda mais a gente que tem uma questão com doce. Se você comesse um brigadeiro, acabou a sua cota de calorias É. do dia, né? Você tinha que passar fome. Então não tem E lógica. a gente tem uma tendência natural a subestimar as calorias que a gente come e superestimar o que a gente gasta. Uhum, Ou seja, a gente acha que está uhum, comendo pouco e acha que está gastando muito. Né? Esses reloginhos tipo Apple Watch, Garmin, essas coisas, eles dão expectativas, eles dão estimativas de gasto calórico que, na minha visão, eles são superestimadas. E a gente acaba sem saber uhum, exatamente quanto a gente gasta de caloria. E aí a gente fica achando que está uhum. gastando um bocado, quando na realidade não está gastando nada. Né? Tá gastando. Vai lá na esteira, corre lá e acha já gastei o brigadeiro. E não é bem assim que funciona. É muito Exatamente. mais complexa a fisiologia. Explica um pouco mais essa questão toda para nós aí em relação a essa fisiologia, a questão da insulina, né? Como é que funciona? Pois é, a visão tradicional da questão das calorias, né, da questão da dieta,
ela é muito antiga, né? Porque vem lá da década de 50, quando a gente começou quando começaram os primeiros estudos em relação à questão da gordura, a questão do colesterol e essa coisa toda. Então, nesse período, e assim, a questão tem um raciocínio lógico por trás que, se você não conhecer um pouco de bioquímica, parece correto, né? Que é o quê? Gordura no nosso corpo é acúmulo de energia para quando a gente precisar gastar, né? Quando a gente estiver num período de escassez. Então, essa é uma premissa que não é falsa, né? E qual é o nutriente que tem a maior quantidade de calorias na sua estrutura? São as gorduras da nossa alimentação, né? Então, se a gente pensa dessa forma, o nutriente que a gente precisa tirar da alimentação para emagrecer é gordura. É fácil, é uma sequência lógica de raciocínio que parece ter sentido quando você não estuda bioquímica, quando você não estuda fisiologia. A questão é que, quando você pensa dessa forma, né, cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato tem 4, cada grama de proteína tem 4. Né? Então, quando você pensa dentro dessa perspectiva, carboidrato e proteína têm a mesma quantidade de calorias. Então, tanto faz eu ingerir um ou outro. E gordura, como tem mais, então eu vou tirar a gordura. Dentro desse panorama que surge a questão do low fat, né? Que é você tirar a gordura dos alimentos e fazer essa dieta, uma dieta low fat. O problema é que esse ponto de vista ele só leva em consideração as calorias. E as calorias são importantes. É muito importante deixar claro isso aqui. Né? Não adianta você achar que caloria não é importante. Claro que é importante. Porque se você, mesmo em cetogênese, você comer mais do que o que você gasta, você vai acumular. É difícil isso acontecer. É difícil. Tá? Não é fácil. Não é fácil, por exemplo, eu que faço uma dieta primordialmente carnívora, exagerar em comer, sei lá, muito ovo por dia. Não dá. Eu, por exemplo, como no máximo 10 de uma vez só. Não dá para ultrapassar. Né? Normalmente eu fico entre 5 e 7. O pessoal acha que é muita coisa, mas não é. Né? Então, assim, é difícil. Quando eu falo também que eu como 10 ovos por dia, as pessoas ficam assim, meu Deus, como que pode? Não é? É muito interessante. Então, assim, tem esse raciocínio lógico por trás, né? E esse raciocínio se manteve durante muito tempo. E quando você pega esse raciocínio da questão do emagrecimento, né? E junta com a questão do acúmulo de gordura no interior das artérias, favorecendo a questão da aterosclerose, então já é um viés mais rápido. Gordura é o que tem mais energia, é o que a gente acumula para guardar energia e ainda se acumula nas artérias. Pô, eu tenho que me livrar da gordura na alimentação. Só que, mais uma vez, isso é um conhecimento, é uma falácia lógica, né? Tem uma sequência lógica, você consegue conectar os raciocínios, no entanto, tem um problema no meio do caminho, que é o problema de não levar em consideração a bioquímica e a fisiologia do corpo humano. Porque se fosse assim, eu comia beterraba e ficava roxo, né? Eu comia alface e ficava verde, né? Eu comia cabelo e nascia cabelo, né? E eu não era careca. Né? Então não é assim que funciona. Tá entendendo? Não é assim que funciona. Você precisa... Há necessidade de você entender o processo bioquímico para poder você entender a questão das calorias. E é exatamente a partir daí que vem esse conhecimento de bioquímica e de fisiologia que permite você entender que quando eu como gordura, eu não libero insulina. E a insulina, apesar das pessoas dizerem que é um hormônio anabólico, na realidade a insulina é um hormônio anticatabólico. Certo? São dois conceitos diferentes. O que é o anabolismo? O anabolismo é a construção tecidual. Tá? O catabolismo é a destruição. Então, quando eu pego, por exemplo, e mastigo e digiro uma porção de arroz e pego esse açúcar que foi absorvido, essa glicose que foi absorvida, e transforma em energia, eu estou fazendo catabolismo. E essa energia liberada, eu vou pegar e construir tecido, construir pensamento, movimento, isso é anabolismo. Tá? Então, a insulina é um hormônio anticatabólico. Quando você está com a insulina alta, você está dizendo para o seu corpo que você está no estado alimentado e que, portanto, ao invés dele catabolizar, o que é natural, ele vai anabolizar, ou seja, ele vai construir. Né? Ele vai construir tecidos. Então, a insulina é um hormônio muito importante. Sem insulina, o seu filho tem que idade, Beta? Ele tem 4 aninhos. 4 aninhos. Sem insulina, seu filho não vai crescer. Tá entendendo? Porque ele precisa construir tecido, ele precisa construir músculo. Né? Sem insulina, eu não consigo hipertrofia muscular. Se eu sou uma pessoa que estou querendo ganhar massa magra. Né? Porque eu preciso da insulina comandando
a bioquímica do meu corpo para que eu possa fabricar coisas, né? Então a insulina ela não é ruim. O ruim é quando essa insulina está alta, né? E aí você vem e pergunta para mim, Henrique, mas o que é que faz a insulina aumentar no meu corpo? Não é a gordura. A gordura é o nutriente que menos desperta a insulina, que menos estimula a produção de insulina no meu corpo. O que mais estimula a produção de insulina no meu corpo é o carboidrato. E quanto mais refinado ele é, mais ele vai aumentar a insulina no meu corpo. Certo? Então é aí onde entra exatamente essa questão da ideia da dieta low carb, ou da dieta cetogênica, ou até mesmo da dieta carnívora. Porque quando você elimina o carboidrato, você baixa automaticamente a liberação de insulina. E ao baixar a liberação de insulina, você tem então um estado catabólico que pode se estabelecer. Se você está se alimentando da forma correta, ou seja, você está tendo o aporte proteico correto, você não está deixando de comer proteína, então você vai perder apenas gordura, você não vai perder proteína. Então aí é onde entra, onde a gente tem a vantagem da low carb. Né? Porque a low carb ela vai te permitir perder peso com saúde, com qualidade de vida, com possibilidade de manutenção muito melhor do que uma dieta low fat, né? E sem você sentir fome. Que é um efeito colateral positivo de você diminuir os carboidratos, né? Porque o carboidrato, o carboidrato ele é interessante. Ele é o principal nutriente que estimula a liberação de um hormônio chamado grelina, que bloqueia a liberação de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então, na hora que você come carboidrato, a grelina vai lá para baixo. Mas o problema é que quando a insulina joga o carboidrato para dentro da célula, a grelina sobe assustadoramente. E você sente muita fome logo em seguida. Né? É o que acontece quando você acorda pela manhã, por exemplo, e come aquele, sei lá, come o cereal matinal com açúcar, com leite. Né? Que é clássico nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui nem pega tanto não, mas ainda existe muita gente que usa cereal matinal. Né? Então você tem um pico de insulina enorme, e aí daqui a pouco, pum, essa glicose cai, você entra num processo de hipoglicemia e o corpo pede mais glicose. Né? E aí, o que é que você faz? Você está no meio da rua, você vai tomar uma coxinha com Coca-Cola. E aí você dá continuidade ao ciclo. E o grande lance, sabe, Roberta, é que a gente só vai perceber o que está acontecendo depois que a gente está 10, 15 quilos mais gordo. Verdade. Né? É engraçado, né? Eu costumo dizer que assim, se você comesse um dia de refeições assim, né? De manhã um cereal matinal, coxinha com Coca-Cola, arroz, macarrão, farofa e ovo no almoço, e o lanche de café com pão e mais de noite um sanduíche de qualquer coisa, se no final do dia você chegasse e já tivesse efeitos colaterais, por exemplo, caísse 2 dentes, ou, né, ou de repente começasse a cair seus cabelos, aí você conseguia relacionar uma coisa a outra, tá entendendo? Mas na nutrição, o grande problema da nutrição é esse. Você não tem a coisa acontecendo de uma hora para outra. São pequenos incrementos que acontecem diariamente. Começa com um pneuzinho, aí 2, 3 anos depois esse pneuzinho aumenta, daqui a pouco vira uma borracharia completa, e aí é quando você começa a ter, a se tocar de que você poderia estar fazendo alguma coisa diferente. E para você relacionar que foi aquilo que você comeu nos últimos 10 anos, pô, por que seria? Né? É engraçado que a primeira coisa que a gente pensa quando aparece o pneuzinho não é em parar de comer, né, Henrique? A gente pensa em ir lá para academia treinar. Exatamente. Ou correr, esteira. É um mito também tão forte isso, né, que as pessoas ainda têm essa mentalidade por falta de informação, né? É verdade. E assim, às vezes não é nem só falta de informação, sabe, Beto? Às vezes tem excesso de informação também. Vou te dar um exemplo. Circula na internet, hoje eu até recebi num grupo de WhatsApp, um vídeo do Dr. Laí Ribeiro dizendo que suco de laranja tem frutose, que frutose aumenta o ácido úrico e que ácido úrico pode aumentar a pressão. Um videozinho curto, né? E aí no grupo onde isso foi colocado, o grupo de nutrição, a galera começou a fazer chacota. Ah, por isso que eu não bebo suco de laranja, eu bebo Fanta, que não tem laranja. Tá entendendo? Ou por isso que, sabe? Então o que acontece? Às vezes não é só questão de falta de informação. Às vezes é questão de ter uma informação tão arraigada no seu mindset, né? no seu sistema de crença,
que fica difícil você tirar essa informação. A gente tem na nossa cabeça uma aura de benefício de frutas que beira o exagero, sabe? Uma coisa assim surreal, né? Do tipo, você achar que um copo de suco de laranja feito com 6 laranjas, por exemplo, com 4 laranjas, né? Que tem 40 gramas de açúcar, de frutose, é diferente de um copo de refrigerante que tem as mesmas 40 gramas de frutose. Qual é a diferença que tem entre um e outro? Ah, mas é porque nos copos de suco de laranja tem vitamina C. Bom, mas justifica você tomar 40 gramas de frutose para obter vitamina C dessa forma? Tá entendendo? Então a gente criou uma aura de saúde ao redor dos vegetais e demonizou os alimentos de origem animal, e isso está arraigado na nossa cultura, né? Está arraigado de todas as formas, né? A gente não pensa em fazer um detox, né? De desintoxicar o corpo, a gente não pensa em fazer um jejum, a gente pensa em tomar um suco verde. De onde veio essa história? Tá entendendo? Né? Cada crença complicada. E isso é colocado na nossa cabeça muito cedinho. O papai ficava forte como? Comendo espinafre. Espinafre, né? Tá entendendo? Ele ficava forte comendo espinafre. E o Brutus, que era o cara ruim, pode observar nos desenhos, ele comia carne. Comia hambúrguer. Comia hambúrguer. Não, era o Dudu. Dudu que comia hambúrguer. O Brutus comia carne, o Brutus comia os filezão. Mas o que dava força pro papai era o espinafre. Tá entendendo? E hoje eu estava até lendo sobre essa questão de oxalato, essa coisa toda. Então, quer dizer, tudo isso são construções mentais que a gente só consegue romper com conhecimento. Mas, assim, precisa se buscar ativamente esse conhecimento. Aí é onde está o entrave que a gente tem hoje no sistema educacional, do qual eu faço parte como discente, né, como aluno, que é exatamente isso. Né? A gente vê uma especialização muito grande dos professores, né, que estudam, mas que estudam especificamente determinadas áreas e que simplesmente fecham os olhos para outras. Né? E aí você fica meio assim, poxa, por que não ter uma mente mais aberta? Né? Você não precisa concordar com aquilo que eu estou falando, né? Ou concordar com o estudo A, B ou C, que descreveu, por exemplo, que o brócolis tem características que podem dar problema. Mas é interessante que você tenha a mente aberta para ler aquele estudo, porque muitas vezes você está lá na hora da clínica, né? Na hora que você está com o paciente na sua frente, e ele está relatando, por exemplo, distensão abdominal, está relatando gases, e aí você olha para ele e diz, isso tudo está acontecendo porque você está bebendo pouca água. Ou isso tudo está acontecendo porque, sabe? E na realidade o cara está se matando de comer feijão, está comendo muita fibra e tudo mais. E você, não, mas fibra é bom, sabe? E você fica, pô, mas para ele não é. E aí é a hora onde a gente tem que entrar, entendeu? A Noemi está falando aqui, graças a Deus que tem uma nova geração de Nutris, né? Sabe o que acontece? Tá vendo que bacana? Pois é, o que acontece, sabe o que é? É uma frase que tem o Max Planck, uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, ele diz que a ciência ela não evolui porque as pessoas estudam coisas novas e novas teorias substituem as antigas. Ele diz que a ciência evolui porque os velhos cientistas morrem, os dinossauros morrem e vem uma geração nova e ocupa o lugar. Não deveria ser assim. Entendeu? Infelizmente. Mas é assim que, principalmente na nutrição, é assim que a coisa se comporta. Verdade. Esse mito dos vegetais aí é uma das últimas coisas que a gente acaba derrubando, né? Porque existe uma tendência de você começar ali em low carb, com aquele monte de receitinha, aquela low carb bem completona mesmo, né? Com tudo que é receita, depois você vai abandonando isso. Aí você vai entrando numa cetogênica, quando você vai ver, você está fazendo carnívora. Aí, de tanto que você começa a ler, ter acesso à informação, você começa a perceber que menos é mais, né, Henrique? E assim... Quanto menos complicado... Eu não tenho nada contra vegetais. A minha questão é sempre pensar, Beta, na questão da individualidade biológica da pessoa. Tá entendendo? Por exemplo, se você gosta de comer feijão, pegar o feijão aqui para Cristo, né? Feijão é uma leguminosa. Né? O feijão é lotado de antinutrientes. Feijão é da mesma família do amendoim, da mesma família do grão de bico, da mesma família do castor beans, né? Que é
de onde se tira a ricina, que é uma lectina, a lectina mais letal que existe no reino vegetal. A ricina basta uma pouquinha quantidade, se você comer, você morre em 15, 20 minutos. Né? Porque ela se liga nos carboidratos que estão na superfície dos ribossomos e você para de fabricar proteína. Então a ricina é extremamente letal. Mas assim, ninguém come castor beans, né? Onde tem ricina também é na mamona, que é aqui no Brasil, né? Agora, a gente come feijão. Feijão carioca, feijão preto, grão de bico, lentilha, é da mesma família. Tá entendendo? Então, quer dizer, para a gente poder resolver essa questão dos antinutrientes e das toxinas, o que é que a gente faz? A gente pega esses feijões e faz o remolho. Isso é cultural. Quando a gente começou a comer esse tipo de coisa no passado, a gente aprendeu a fazer esse processo e depois a gente cozinha. Comer o feijão cru ou muito próximo dele ser cru pode ser extremamente letal, pode dar problemas sérios. Mas a gente aprendeu a fazer isso, né? E com isso a gente elimina boa parte dos antinutrientes. Mas bom, você gosta de feijão, você come feijão, toda vida que você come feijão, você fica com flatulência, você fica com distensão abdominal, né? Você fica se sentindo empachado. E você vai culpar a carne de charque que estava dentro do feijão, porque é isso que a cultura diz, né? Que o problema está na carne. Tá entendendo? E o nutricionista, ele precisa entender e precisa saber que pode ser a carne de charque, sim, mas pode ser o feijão, sim. Eu não posso dispensar, tornar o feijão inocente só porque ele é vegetal, que é o que a maioria dos nutricionistas faz. Né? Ah, não é o feijão, não. O feijão, fora, vamos analisar outros aspectos. Isso me lembra uma propaganda muito antiga que tinha, onde o cara comia um bocado de coisa, e aí depois ele tinha que tomar um antiácido lá, e ele, depois que ele comia, sabe, trocentos alimentos diferentes, aí ele dizia assim, mas aquela azeitona, sabe, tinha sido só aquela coisinha que tinha feito mal, o resto nada tinha feito mal. Então, quer dizer, a gente isenta os vegetais de qualquer malefício pelo simples fato de ser vegetal. E isso é uma falta de conhecimento evolutivo, tá entendendo? Que é onde eu gosto sempre de bater nessa tecla. Porque como a gente não tem esse background, né, esse estudo na medicina, na nutrição, na odontologia, em nenhuma área da saúde a gente tem esse estudo. Só na biologia você estuda evolução. E quando você entende um pouco de evolução, aí é que você começa a conectar os fatos e a entender como é que a coisa realmente funciona, né? E por isso é que faz tanto sentido essa ideia de uma dieta ancestral, essa ideia de você se alimentar como os nossos ancestrais faziam. Aí sempre tem os críticos, os haters sempre vão aparecer, não tem jeito, né? E eles vão dizer assim, mas os nossos ancestrais não cozinhavam numa panela assim, os nossos ancestrais tinham que assar na fogueira, os nossos ancestrais caçavam, você não sabe caçar. Morriam cedo. Falam que eles morriam cedo, né? Exato. Né? Então, eu sempre rebato da seguinte forma. Comer como os nossos ancestrais não significa fazer o que eles faziam. Eu posso pegar uma carne que eu comprei no açougue, de um boi que foi alimentado a pasto, como aqui no Brasil a maioria é, e fazer esse churrasco na minha casa usando uma churrasqueira elétrica. Por que eu vou ter que negar o progresso para me alimentar como meus ancestrais? Eu não sou doido, não tenho essa sensação, né? essa ideia. Né? Não faz nenhum sentido. Mas faz sentido eu priorizar os alimentos que eles tinham naquela época. Né? Porque quando eu priorizo alimentos para o qual eu estou evolutivamente adaptado, aí é onde a coisa fica mais interessante. Por quê? Porque eu estou dando para os meus genes aquilo que eles precisam. Porque o que acontece é o seguinte, Beta, as pessoas elas não entendem que a evolução ela acontece de passos pequenos, dados um após o outro. Né? Então, o material genético, para ele mudar, leva muito tempo. Nós, aqui estamos no planeta há um bocado de tempo já. O gênero Homo tem uns 300 mil anos, né? Desde lá dos primeiros Homo que surgiram. Mas se a gente pegar os primatas, da época em que a gente desceu das árvores e começou o processo de primeiro comer o resto dos carnívoros, para depois começar a caçar, isso já tem 2 milhões de anos. Então, imagina, 10 mil anos é o período que a gente tem de agricultura, 50 anos, 200 anos é o que a gente tem de revolução industrial, e 50 anos a gente teve uma revolução completa na nossa alimentação.
com globalização, você ir no supermercado e comer uma fruta, sabe? Você vai no supermercado no Brasil, no Nordeste do Brasil, e você compra lixia. Oi? Uhum. Você tá entendendo? É uma coisa inexistente do ponto de vista biológico, né? E aí, quando você junta tudo isso, né, e você vê que nossa genética é preparada para a gente comer como a gente comia há 300 mil anos atrás, ou há, sei lá, 200 mil anos atrás, aí é que a coisa começa a ficar complicada, né? E tem uma coisa interessante também, que a gente acha que por nós pensarmos e termos consciência, nós não seguimos as regras da natureza. E a gente segue. Não tem jeito. A natureza ela é implacável com a gente também. Basta ver o que a gente está passando agora atualmente. Né? É verdade. Eu terminei de ler o seu livro e, assim, gente, todas essas informações que o Henrique está passando aqui para nós, ele deixa gratuitamente, viu? Lá no perfil dele tem um link que tem o e-book dele para baixar. Tudo isso que ele está explicando para nós aqui, tá no e-book dele, é uma informação de altíssima qualidade para entender como é que funciona essa questão da nossa evolução, por que a gente deve se alimentar, né, como os nossos ancestrais. Isso, Henrique, acontece na prática quando a gente começa realmente a mudar, a implantar um novo estilo alimentar, né? Exatamente. A gente percebe como o nosso corpo reage de uma forma tão positiva a isso. É verdade. A gente muda completamente. Se eu pegar, por foto, inclusive, a gente consegue visualizar. Sim. Não é só no nosso... A aparência muda drasticamente. Você acaba, até rejuvenesce. Você olha de uma foto para outra e fala, gente, que é isso? É uma fonte da juventude? O que é isso? É verdade. Para fora, é verdade. É muito evidente. Tem um livro que eu gosto muito, infelizmente não está traduzido para o português, ele chama Deep Nutrition, de uma autora americana chamada Kate Shanahan. E nesse livro ela fala sobre essa questão da epigenética e de como o alimento ancestral ele influencia diretamente essa questão da nossa saúde, inclusive da nossa beleza. O próprio Weston Price, né, o dentista norte-americano que viajou o mundo pesquisando sobre dentição, sobre alimentação ancestral e tudo mais, ele tem no livro dele, né, Nutrition in Degeneration, esqueci o nome do título agora exatamente, mas ele tem uma fundação, Samuel Weston Price, e ele viajou o mundo em várias cidades, ele foi desde o Ártico até a Suíça, pesquisando no começo do século passado, comparando modo de alimentação mais primitivo e modo de alimentação mais moderno. Né? E você pode pensar, pô, mas o começo do século passado, 1920, 1900 e alguma coisa, já era moderno? Era, já tinha farinha, já tinha pão, já tinha todas essas coisas. Né? E o que ele observou foi muito interessante. A mudança no desenvolvimento da arcada dentária é impressionante. Ele tem fotos no livro com gêmeos. Um gêmeo foi para a cidade grande e o outro ficou se alimentando com os pais que ficaram na cidadezinha pequena, se alimentando de forma mais tradicional. Quando você pega os dois na mesma idade, o cara que foi para a cidade grande parece que ele foi destruído. Sabe? A dentição toda travada, a arcada dentária toda feia. Tudo isso por conta só da diferença de alimentação. As pessoas não levam isso em consideração, entendeu? Mas você não encontra pé de pão aí na natureza. Tá entendendo? Ninguém vai colher. Não, peraí que eu vou colher um pãozinho. Não tem. Toda essa questão da textura, a força do mastigar, a força da mordida, a forma como você coloca o alimento na boca, tudo isso influencia na arcada dentária. E a nossa arcada dentária influencia no corpo todo. Né? Quando você vê, por exemplo, pessoas que estão no leito do hospital, que estão sofrendo de desnutrição, uma das marcas que a gente analisa na semiologia é essa região aqui, né? Que ela já começa a perder, que é a bola de Bichat. Tem até a bichectomia, né? Para parecer mais magro, que o pessoal raspa. Né? Isso, exatamente. Então, é uma das primeiras coisas que muda. Então, você muda a face por completo, porque você perde um pouquinho de gordura que tem aqui. E se você não tem dente, é a mesma coisa. Né? Você vê que as pessoas que não têm dente, que passam muito tempo sem prótese, vai mexendo. Então, quer dizer, as pessoas não param para pensar isso. E olha que eu estou falando de questão de beleza. Imagina se a gente entrar no corpo da pessoa. Tá entendendo? Se a gente pensar em como essa modificação estrutural na matriz alimentar está mexendo no metabolismo da pessoa. Aí o universo fica maior ainda.
foi feito um estudo com ratos. Esse estudo é com ratos, mas ilustra muito bem. Eles pegaram 2 grupos de ratos. Um grupo, eles deram aqueles pellets, que é a raçãozinha de rato, que é umas bolotinhas assim, né? No outro grupo, eles pegaram a mesma ração, bateram no liquidificador e transformaram em pó. Os 2 grupos de ratos tinham acesso à quantidade de alimentação ad libitum, podiam comer à vontade, e eles deixaram os 2 ratos lá comendo à vontade. Uma semana depois, os ratos que estavam comendo só a ração normal, sem estar moída, estavam todos com peso normal, estavam todos com metabolismo normal. Os ratos que que estavam sendo testados, que estavam comendo a ração liquidificada, a ração na forma de pó, estavam obesos com síndrome metabólica. Só pela mudança do formato como a ração foi colocada para eles. Porque eles não mastigavam. Né? Isso, só o processamento. E você imagina o seguinte, era a mesma ração. Agora, tu imagina se você pega isso aí e vem para o nosso caso, e pega aí um pacote de biscoito recheado, que não existe equivalente na natureza. Nenhum equivalente. Pronto. Aí você tem a fórmula para o desastre. É o que a gente está vendo hoje. Né? 42% da população dos Estados Unidos obesa. 42% obesa. Né? O índice de sobrepeso já chega a quase 80%. E no ano passado saiu um estudo evidenciando que somente 12% da população norte-americana não tem sintomas de síndrome metabólica, pelo menos um. Só 12%. Ou seja, 88% da população americana tá doente. E muitas crianças, né, Henrique? Muitas já crianças. Começam a, assim, aquela história do tal do cereal matinal que você falou agora há pouco ali. Isso. Começa o dia já comendo dessa forma, né? E aí a tal da insulina tá o dia inteiro alta e é cada vez querendo mais comida, né? Porque a grelina também tá lá no alto, né? E aí junta com aquela visão de que menino saudável é menino gordinho, né? Gordinho e não tem mais atividade física praticamente, né? Todo mundo só em frente às telas, então tá bem complicado. Né? A gente vive um período hoje, Roberta, que ele não tem precedente do ponto de vista biológico. Porque quando você analisa qualquer população no ambiente, população de qualquer bicho, na verdade população de qualquer ser vivo, todos nós estamos competindo pelos recursos naturais daquele ambiente. Né? Então, quando você pensa comigo, por exemplo, na população de ratos de uma floresta, população de roedores. Todos eles competem pelos recursos daquela floresta e se reproduzem. Quando a reprodução ultrapassa o limite de recursos que aquela floresta dá, naturalmente começam a morrer mais animais, a reprodução cai, para dar tempo dos recursos subirem e suportarem aquela população, até chegar no equilíbrio. Certo? Nós ultrapassamos isso. Pela primeira vez na história da Terra, existe uma espécie que tem abundância de alimentos e tem excesso de peso. Você não encontra excesso de peso na natureza. Você não vai encontrar um leão obeso. Ou um elefante obeso. Ah, mas o elefante é gordo. Ele é gordo, mas aquilo ali é o padrão fenotípico dele, o padrão genético dele. Você não vai encontrar um elefante pesando quilos a mais do que um elefante pesaria normalmente. Isso não existe na natureza, porque tudo é controlado. A gente desenvolveu, durante toda essa evolução, sensores para nos dizer quando comer e o quanto comer e o que comer. Aí a pergunta é, será que nós estamos ouvindo esses sensores? A gente Agora, já que você entrou nessa questão aí do que comer, eu queria te pedir para explicar um pouquinho aquele conceito do target proteico. Boa. Que é uma coisa bastante importante aqui, né? É verdade, é verdade. E estou comendo proteína demais, estou comendo carne demais. Me perguntam muito isso, sabe? Porque vê que meu prato tem mais proteína do que vegetais. Então, acho que é um conceito bem bacana aqui para você explicar. Pronto. Então, como eu falei, a gente desenvolveu os sensores para a hora de comer. Qual é o sensor da hora de comer? É a fome. Né? Quando eu estou com fome, teoricamente deveria ser o horário que eu deveria comer. No entanto, hoje nós vivemos num mundo onde tudo se confunde com fome. Se você está ansioso, dá fome. Se você está triste, dá fome. Se você está feliz, você vai comemorar, dá fome. Né? Se você está de quarentena, sem fazer nada, assistindo Netflix,
dá vontade de comer também, né? Então, quer dizer, tudo se confunde com fome. Então, o nosso estilo de vida mexeu com esses sensores, de forma que nem sempre você dizer coma quando tiver fome, a pessoa consegue distinguir isso. Você precisa ficar educando a pessoa, né? E qual é o sensor para parar de comer? É a saciedade. Então, você encheu, já deveria, né, encher o tanque, vamos dizer assim, você deveria parar de comer. Então aí vem justamente essa teoria do target proteico, que é a teoria do protein leverage, né, que é a alavancagem de proteína, também chamada de teoria ecológica da nutrição. É uma teoria proposta por um australiano, Ruben Heimer, o nome dele, o sobrenome dele, e ele diz o seguinte, ele diz que existe na espécie humana e em outras espécies, né, o nutriente mais importante é a proteína. Então, eu vou comer até eu conseguir obter a quantidade de proteína necessária na minha alimentação. Ele descreve no texto dele que a proteína ela não é o nutriente mais importante para todas as espécies. Existem espécies que vão priorizar gordura, existem espécies que vão priorizar carboidrato, tá? Mas no caso da espécie humana e de diversas outras espécies de primatas, a proteína parece ser o nutriente mais importante. E olha que interessante, é o nutriente mais caro que nós temos hoje na nossa alimentação, né? Porque se você for no supermercado, é claro que quando eu falo isso, o pessoal vai dizer assim, mas low carb não é caro. Não, não é caro. Mas se você comparar 1 quilo de carne com 1 quilo de biscoito recheado, qual dos dois é mais barato? Biscoito recheado é muito barato. Tá entendendo? Muito barato. E eu estou demonizando o biscoito recheado aqui, mas pode ser 1 quilo de sorvete, pode ser, sabe, qualquer alimento ultraprocessado. O que é que eu tenho nesse alimento ultraprocessado? Eu tenho uma combinação naturalmente explosiva. Eu digo naturalmente porque ela não existe na natureza, que é carboidrato e gordura junto. E a quantidade de proteína lá embaixo. Então é justamente essa combinação com baixa proteína que faz o hackeio da nossa mente. Você senta aqui na frente da televisão, pacotinho de biscoito recheado e começa. Comendo. Daqui a pouco você nem percebe, você já acabou o pacote de biscoito recheado e você não está cheio. Aí você fica, por que você não está cheio? Se você tivesse com um pedaço de bife da mesma proporção em termos de peso, você teria enchido antes de completar o bife por completo. Por quê? Porque aquele biscoito recheado tem uma quantidade muito pequena de proteína. Então você vai continuar comendo até você encontrar a quantidade de proteína adequada. Existem vários fatores que contribuem para isso aí, sabe, Beta? A indústria, ela sabe disso. Ela sabe que essa combinação é uma combinação que não tem precedentes dentro da natureza. Se você parar para pensar, você pegar, na natureza você não tem carboidrato e gordura junto. Frutas, ricas em carboidrato, mas paupérrimas em gordura. Exceção, o abacate, muita gordura, mas tem baixo carboidrato. Animal, carne, muita gordura, mas baixo carboidrato. A única exceção que nós temos, na verdade tem algumas exceções, são poucas, mas tem algumas exceções, mas a única exceção assim, mais clara pra gente é o leite materno, que tem muita gordura e muito carboidrato. Mas para que o leite materno funciona? Quando o bebê nasce, você amamenta para ele ganhar peso. Olha que combinação interessante, né? Gordura mais carboidrato para o bebê ganhar peso. Né? E é exatamente isso que a indústria faz com a gente. Então ela pega essa combinação, que é uma combinação extremamente engordativa, joga para a gente comer e diminui a proteína, que é para não dar tempo de você se saciar. Pronto, você hackeou a mente do consumidor. E você ainda fala o seguinte... E aí, chegando nesse conceito aí do target proteico, a gente não precisa ficar assim se preocupando com aquela questão de quantos gramas de proteína eu tenho que comer ao dia. Isso precisa ser calculado ou não? Intuitivamente, você vai comendo e até se sentir saciado. Essa é uma boa pergunta. Eu ia só complementar o raciocínio anterior de que a indústria ainda faz o seguinte, ela ainda joga ao redor desse alimento extremamente palatável, com gordura e carboidrato, ela joga uma embalagem que nos remete à nossa ancestralidade também. Se a gente parar para pensar, os frutos que apareciam exatamente na época de primavera e verão, que era a época que a gente engordava, qual é a cor de um fruto maduro? Vermelho, amarelo e laranja. Pode prestar atenção.
é o que a gente vai encontrar nos principais pacotes de biscoito recheado, de salgadinhos, lixitos e por aí vai. Fast foods usam Isso todos daí isso. tem a ver com a publicidade. Sim. Eu sou publicitária, a gente estuda isso na Pois faculdade, é. para colocar Você entra as no, cores você certas entra ali nas no, embalagens. você entra no restaurante fast food, você tem vontade de comer, né? Então tudo isso está conectado. Mas a sua pergunta foi uma pergunta muito interessante, porque a princípio pode parecer necessário você controlar a quantidade de proteína que você ingere. E na faculdade a gente aprende isso, né? Só que a gente aprende uma coisa muito interessante, que eu particularmente discordo veementemente. A diretriz sugere que você ingira 0,8 gramas para cada quilo de peso que você tem. É muito pouco em termos de proteína. Uhum. Tá entendendo? É muito pouco. E eu particularmente prefiro ficar no coeficiente aí de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu acho que é o ideal para a gente alcançar a quantidade de proteína que a gente precisa para, em inglês tem uma palavra chamada thrive, que seria florescer. Né? Para a gente se dar bem no mundo hoje, precisaria dessa quantidade de proteína. 0,8 é o mínimo necessário para você não morrer. Certo? Mas a gente faz dieta hoje com 0,8. Né? Quando eu digo a gente, é porque como eu sou acadêmico, então eu tenho que errar para poder tirar 10. Entendeu? Quando eu sair da faculdade, a gente vê como é que faz. Ô, tristeza. Mas é o jeito. Mas Mas dá um exemplo pra gente aí. Como que chega nesse número, Henrique? Pronto. Particularmente, eu não contabilizo a quantidade de proteína que eu ingiro. Até porque, como eu faço uma dieta 95% carnívora, o risco de eu não ingerir a quantidade de proteína é muito baixo. Né? Muito difícil. Porque assim, você só não ingere a quantidade de proteína adequada se você fizer o que eu chamo de nutrient displacement, ou seja, deslocamento nutricional. Você enche a barriga de carboidrato, por exemplo, e aí não sobra espaço para você comer proteína. Né? Ou você enche a barriga de gordura, porque também a gente não pode favorecer a gordura a ponto de achar que ela é inócua. Né? Principalmente gordura líquida. O pessoal bota manteiga no café, óleo de coco, sabe? Eu não vejo sentido de você ficar utilizando essas gorduras em excesso, porque gordura tem caloria. Certo? Lembra do que eu falei no começo. Calorias não são o mais importante, mas elas importam. Né? Às vezes é só isso. Né? E a gente tem muitos alimentos refinados que são praticamente só gordura, como é o caso do óleo de coco, da manteiga, do creme de leite. Né? E olha, creme de leite com um pouquinho de stevia ou de xilitol, você come é leite condensado, entendeu? Você come aquilo ali tudo. Não come líquidos, né? Exato. Então, assim, para você atingir... Deixa eu só te dar um toque aqui. Acho que a gente vai ter que pausar a live e continuar, senão a gente vai perder a gravação dela. Certo. Pode ser? Pode, claro. Porque senão Agora que eu tô essa começando sua a me explicação é empolgar. super importante. Então, não, mas a gente para aqui e começa de novo. Tranquilo. Pra gente não perder a gravação, porque eu quero gravar essa live, porque, nossa, é muito conteúdo bacana. Tá certo. Peraí que eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar e já te chamo em seguida, tá? Combinadíssimo. Até daqui a pouquinho. Até já.